sinalização, barra 3, barra a sacada, barra exemplos. E aí, show! Gente, continuando a saga aqui, os exemplos, né? Eu falei, lembra do vídeo anterior que eu falei sobre o exemplo de um prédio e que o ser humano, o biológico do ser humano é como se fosse um prédio, né? Então, assim, se o prédio, por exemplo, não tiver água para trabalhar no prédio, como que eles vão fazer a massa? Né? Como que eles vão fazer a massa ali para poder fazer o concreto, fazer cimento, fazer várias questões do prédio ali que necessita de água, né? Então, assim, aí eu falei lá do exemplo da desidratação do balestrin e dessa pessoa que estava desidratando por causa da gordura, né? Então eu falei do prédio barra biológico barra desidratação a partir de dois elementos diferentes. Um elemento foi devido a poucos eletrólitos, né, que no caso do balestrin, que no caso ele aumentou a ingestão de eletrólitos e diminuiu aí o gasto de água, né, então melhorou a performance e melhorou a hipertrofia e melhora até a recuperação, né, porque ele está se desgastando menos, então a recuperação vai ser otimizada, né. Aí o outro exemplo foi por causa da gordura e foi reduzido o gasto financeiro da pessoa, né? Então ele está desidratando. Então, assim, eu posso desidratar por outros motivos? Pode. Aí eu vou dar um outro exemplo. Um exemplo de um rapaz que estava muito perfeito também, né? Ele chegou a tomar hormônios e não conseguiu secar. Ele sempre mantinha muita retenção, entendeu? Muita retenção. Então, foi visto nele tudo, até as fezes, e nada alterou, tava tudo perfeito. Cara, tem alguma coisa que tu não tá me contando. Cara, se tu botar um bombom na boca, tu tem que me dizer, cara. Se tu beber 250 ml de água, tu tem que me dizer. Se tu cuspir, tu tem que me dizer. Começa a me dizer tudo, cara. E, cara, que chato. Fale tudo. Aí ele disse que tomava uma garrafa de café por noite, porque ele trabalhava de segurança, de vigilante. Aí eu perguntei, esse café com açúcar ou sem açúcar? Ele, com açúcar. Então temos dois problemas enormes aí na perca de peso. As calorias. O açúcar ele tem caloria, e é uma caloria morta, uma caloria que o corpo ele utiliza pouco. Segundo problema, o estímulo à insulina. Então, estimulando a insulina, ele ia ter mais fome. Ele tendo mais fome, ele ia comer mais, né? Terceiro problema, o café ele é um diurético. Então, quando você tem muito diurético no seu organismo, o seu corpo ele para as glândulas suprarrenais, né? Ele diminui, ele não é que ele para 100%, que aí é putaria, mas ele diminui ali a ênfase delas, né? Então fazendo até com que você se intoxique mais. Ele para, não, o sistema linfático também, fazendo com que você se intoxique mais. E essa intoxicação lhe dá retenção de líquidos, né? E também quando você perde muito líquido, quando está tomando um diurético, por exemplo, você acaba estimulando um hormônio que ele retém líquidos, entendeu? Porque o corpo ele trabalha com homeostase, né? Ele trabalha com homeostase. Então, se tem algo desregulando aqui, ele vai lá para homeostase. Se tem algo desregulando bem aqui, ele vai lá de novo para homeostase. E assim ele vai. Ele trabalha com homeostase. Então, se está perdendo muito líquido, eu tenho que jogar algo para diminuir a retenção de líquido, né? Então, eu tenho que parar ali essas questões, ou reduzir essas questões que jogam o líquido fora. E eu tenho que dar uma retida de alguma forma, né? Então, foi tirado o café dessa pessoa, mas ele contestou até o Andrews e o sono. Aí o cara, vamos trocar sua alimentação de forma com que você não sinta tanto sono, né? Então, assim, nos períodos próximos ao de trabalho dele, foi diminuído, por exemplo,
os carboidratos, né? Que eu não sei explicar de forma científica, mas dá mais sono, né? Então foi feita uma questão mais cetogênica, uma dieta mais cetogênica próximo aos horários dele de trabalho. E os carboidratos foi colocado mais próximo à hora dele de dormir. Por incrível que pareça, era para ser o contrário, né? Eu tenho um exemplo que foi dado ao contrário, já já eu falo ele. Então, em 2 semanas, ele atingiu um shape que ele nunca atingiu na vida dele. Ele ficou pasmado. Cara, nem quando eu tava tomando bomba eu atingi esse nível de shape. Como é que tu me explica isso, Enes? Eu não expliquei. Lógico, eu tô explicando para vocês aqui, mas teve mais conteúdos. Mas eu não expliquei lá. Então, assim, 1% que é mudado, entendeu? Tipo assim, como que meu prédio vai funcionar se eu não tenho água? Então, vamos trabalhar a água. Tá perdendo muita água, entendeu? Então, vamos trabalhar essa questão aí. Cara, como que meu prédio vai trabalhar se o lixo tá todo lá? Entendeu? Tá muito lixo ali, os caras não estão se locomovendo. Então vamos voltar ao sistema linfático a trabalhar melhor e as glândulas suprarrenais trabalhar de forma mais otimizada. Entendeu, gente? O biológico, ele é tipo isso, um prédio. Já teve outro cara que ele comia 10 ovos antes de ir pra academia, que no caso ele treinava muito cedo, 6 horas da manhã, 7 horas ele já começava a trabalhar na academia, então o treino dele era muito corrido, então ele fazia 5 horas da manhã isso, e para jantar ele jantava normal, arroz, feijão e carne, né? Aí eu pedi para ele fazer só assim, ó, muda, né? Muda, tu pega os 10 ovos, joga na janta, tu pega a janta, joga no café da manhã. Aí ele disse assim, cara, eu não vou fazer arroz e feijão 5 horas da manhã. Eu, massa, cara, tu faz de noite, deixa a marmitinha na geladeira e quando for de manhã tu esquenta no micro-ondas, dá de boa. Ele, cara, não tem sentido, tudo bem, mas faça. Ele fez. E ele aumentou muito as cargas dele, ele desenvolveu muita força dele e, lógico, gente, o arco do exercício dele já era perfeito, entendeu? Tem que ver isso também. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. O arco do exercício dele era perfeito. Tudo dele era perfeito, entendeu? Tipo assim, ele, alimentação, tal, tudo, macro, micro, etc. Tudo perfeito ali, tudo encaixadinho, treino, a separação do treino, o objetivo, tava tudo bem encaixado. Aí só foi trocado isso, essa sinalização. Então, assim, ó, à noite, o corpo ele precisa do sono REM, né? Então, ele acordava muito cansado, acordava exausto, etc. Então, quando ele diminui os carboidratos, o carboidrato ele estimula a insulina. Quando o corpo ele tem um hormônio anabólico, como a insulina no organismo, ele diminui a produção de GH, né? Diminuindo a produção de GH, tu não consegue se recuperar bem durante o sono e o teu sono ele não consegue ser REM. Então o teu sono ele tem a ser pior e tu ficar mais estressado durante o dia a dia e esse estresse a aumentar ali cortisol e o cortisol ele acaba influenciando negativamente no organismo, na testosterona, influencia negativamente na retenção de líquido, acaba retendo líquido e por aí vai, sabe? Machuca muito o organismo, né? Então, só em ele trocar, né, fazer uma forma mais cetogênica antes de dormir, fez com que aumentasse o GH dele e ele acordasse mais disposto, né? Então, o carboidrato que ele comia pré-treino ali no arroz e feijão, 5 horas da manhã, fazia com que ele tivesse uma disposição um pouco maior para treino, aumentando, em vez dele treinar de forma na cetose, né, ele treinava com carboidrato no organismo ali, né? Então isso influenciou bastante os treinos dele e ele aumentou massa magra com a mesma quantidade de alimentação, né? Não foi mudada a alimentação dele, só foi trocado os horários e ele aumentou bastante a musculatura e ele definiu mais, né? Diminuiu o cortisol, ficou com humor melhor no dia a dia e etc. Eu vou dar um outro exemplo
Isso aí só o horário, né? Pra você ter ideia. E eu dou outro exemplo de uma pessoa que ela começou a treinar para aumentar e foi passado para ela exercícios normais. E ela começou a sentir muita dor no joelho e indisposição no dia a dia e ficou mais estressada, né? Aí foi perguntado, cara, como é que é teu trabalho? Ela, olha, no meu trabalho o estoque fica na parte de cima. Então eu passo o dia todinho subindo e descendo escada. Aí, então o estímulo ele foi a mais do que o necessário. Então o que a gente fez? Né? A gente pensou e na academia ela vai treinar força, que é para poder a perna dela ficar mais preparada para ela subir escada e não se cansar tanto, e recuperação, treinar mais força e recuperação. Então, quando ela começou a treinar mais força e recuperação, o joelho dela parou de doer, porque tinha mais força, né? E quando ele tem mais força, exige menos ali da articulação, né? Porque o músculo é mais bem preparado. E regenerando a musculatura que já se danificava ali, né, nos exercícios de subir e descer a escada, fez com que ela desenvolvesse bastante a musculatura, né? Então, assim, na academia a gente trabalhava força e no dia a dia dela ela trabalhava fadiga. Então, a força ela trabalha mais a fibra muscular de metabolismo glucolítico e a fadiga ela trabalha mais as fibras muscular de metabolismo oxidativo. Então existia dois estímulos diferentes, existia dois tipos de fibras diferentes sendo trabalhadas ali durante o dia todo e o estímulo neural, o estímulo fisiológico ali que foi dado exatamente com menos estresse, né? Que ela tava com a musculatura mais bem preparada, menos cortisol, ela tava melhor, tipo, dormia e se recuperava mais, porque a musculatura dela tava mais trabalhada, então ela se cansava menos, ela começou a se cansar menos e se estressar menos, né? Porque quando você se cansa menos, tem menos cortisol, menos estresse, etc, etc. Então até o humor dela ficou melhor no dia a dia. Então o humor, gente, pode ser sim um dado para você trabalhar na musculação. E não só na musculação, em todos os esportes. Né? Tem esporte que você precisa ser muito agressivo e tem outros esportes que a agressividade acaba tendo um estímulo contrário. Entendeu? Por exemplo, num esporte de uma concentração muito grande, que nem uma Fórmula 1, o estresse ali é contraproducente, né? Então ele tem que ter a mente muito calma. Uma esgrima, trazendo aqui para o lado do biológico do corpo ali também, né? Então assim, uma esgrima, a concentração dele tem que ser muito alta e o estímulo dele de adrenalina tem que ser bem específico, bem controlado, para ele naquele momento ele conseguir ser bem rápido, bem ágil, né? E outros esportes também, né? Por exemplo, uma corrida de 100 metros, que precisa de um estímulo de adrenalina muito alto naquele momento, né? Se for uma pessoa nervosa, aquilo ali acaba sendo prejudicado. Por aí vai. Então, assim, tudo tem que ser pensado, o biológico como um todo. Né? E é isso, para o vídeo não ficar muito grande, tem milhões de exemplos, então me chama aí, milhões não, mentira, mas tem vários exemplos diferentes, estímulos diferentes, formas de trabalhar diferentes, mas que todas as pessoas desenvolveram bastante. Eu vou dar mais uns exemplos aí em uma outra versão, né, para o vídeo não ficar muito grande e vocês ir assistindo aí conforme vocês querem, maratona ou assiste um, outro lá na frente, por aí vai, é vocês que escolhem, né? E é isso, espero que tenha somado, espero que tenha ajudado de alguma forma e valeu!